Graça e paz, igreja. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Nós somos da Igreja Comunitária Cristã aqui em Sumaré. E que nessa noite o Senhor possa tocar o seu coração, abençoar a sua vida aí na sua casa, onde você estiver. E eu te convido a adorar o Senhor conosco nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma noite na presença dEle. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, nesse período, ó Pai, de pandemia, Senhor, nesses tempos, ó Pai, de aflições, ó Deus, nós queremos, ó Pai, nessa noite, ó Pai, agradecer ao Senhor, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem sido, ó Pai, nas nossas vidas, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, nunca nos abandonou, ó Pai, e pelas Tuas maravilhas, pelas Tuas bênçãos, ó Pai, porque o Senhor tem guardado, ó Pai, os Teus filhos, ó Pai, guardado, Senhor, em primeiro lugar, ó Pai, a nossa vida, a nossa saúde, Senhor, a nossa família, Pai, a nossa comunidade, Senhor. Por isso, nessa noite, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar com nossos corações, Senhor, abertos, ó Pai, gratos a Ti, Senhor, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, e nos guardado, ó Pai, em tempos difíceis, Senhor. Que essa noite, ó Pai, em nome de Jesus, possa ser uma noite, ó Pai, de alegria, Senhor, de celebração, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Pai, nos abençoar, ó Pai, estar conosco, ó Pai, e receber o nosso louvor, ó Pai, como forma de gratidão pelo Teu amor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Santo, poderoso,
Glória a Deus. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração.
Aleluia, Senhor. Aperfeiçoa-me, molda meu
Graças a Deus, boa noite, graça e paz a todos. É um prazer estar juntamente com vocês nessa celebração. Nós já adoramos, bendizemos, glorificamos o Senhor através das nossas canções. E agora eu quero orar juntamente com vocês. Nós vamos ouvir a palavra daqui a pouco. E eu quero orar pedindo que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao teu coração e à tua vida. Se você não nos conhece ainda, nós somos da Igreja Comunitária Cristã na cidade de Sumaré. E todos os domingos, às 19 horas, nós fazemos a transmissão dessa nossa celebração. E também às quartas-feiras, às 20 horas. Vamos orar? Vamos pedir que Deus possa continuar falando ao nosso coração e à nossa vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós honramos o Teu nome com nossos cânticos, com um coração que celebra a Tua graça, que celebra a Tua presença entre nós. E nós queremos orar agora e nós queremos pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ele possa falar conosco através da Tua palavra, que essa série de reflexões sobre o livro de Eclesiastes, essa série Realidade, ela possa tocar na nossa vida, no nosso coração, ela possa nos trazer crescimento, ela possa nos trazer discernimento, ela possa nos ensinar os Teus propósitos, Pai. Fala conosco agora através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo encontre espaço na nossa vida para realizar o querer e o propósito dEle. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Prosseguindo com nossas reflexões no livro de Eclesiastes, hoje eu falarei sobre realidade, frustrações. Sim, frustrações elas fazem parte da nossa vida. E desde muito cedo, nós já temos que enfrentar as frustrações na nossa vida. As primeiras frustrações que talvez me venha à memória é quando, por algum motivo, nós estávamos na rua brincando, porque a minha geração brincava na rua, né? E nós entrávamos dentro de casa para beber água, fazer qualquer coisa, e nossa mãe nos impedia de sair. E aí era uma frustração só. Toda vez que alguma coisa nos é negada, toda vez que alguma coisa nos é rejeitada, ou quando nós pedimos e buscamos e nós não alcançamos, de certa forma nós nos frustramos. E é importante a gente entender que as frustrações, elas são muito importantes até para o nosso desenvolvimento. E se nós aprendemos a lidar com as frustrações desde muito cedo na nossa vida, nós estaremos melhor preparados para as situações que nós vamos ter que enfrentar. E eu quero até aproveitar agora essa introdução para falar algo que é muito importante para os pais. Pais, ainda que você tenha condição, ainda que você possa, ainda que esteja ao seu alcance, aprenda a dizer não para o seu filho ou seus filhos. Você não pode permitir que o teu filho, que a tua criança, ele cresça com a falsa impressão de que tudo é acessível. E ainda que seu filho, num primeiro momento, ele se estresse, ele faça birra, ele grite, e ele queira fazer valer o direito dele, você como pai se impõe e ensine-o a lidar com essas frustrações, a frustração de receber um não.
Ensina teu filho desde muito cedo que ele não vai ter tudo o que ele quer na vida, que ele não pode fazer tudo o que ele quer, que ele tem limites. Porque se você não ensinar agora, enquanto ele é criança, se você não mostrar para ele que há limites, se ele não aprender a receber um não agora como ele, enquanto ele é criança, há uma grande probabilidade, possibilidade de quando ele crescer, ele se tornar tão pessimista quanto o pregador, quanto esse sábio, que nós vamos ler aqui o capítulo 6 do livro de Eclesiastes, que ele escreveu. E essa introdução aqui, ela se faz necessária porque nós vamos perceber nesse capítulo 6 que o sábio é alguém extremamente frustrado com a vida. E a gente tem que pensar, né? Por que ele é tão frustrado com a vida? O rei Salomão foi alguém que não sofreu nenhum tipo de privação. E provavelmente ele não recebeu nãos de seus pais. Quando a gente começa a olhar e observar a família em que ele foi criado, e ele foi criado na família do rei Davi, que é considerado um homem segundo o coração de Deus, que é considerado um dos maiores reis de Israel, a gente observa na vida familiar deles que tinha alguns problemas muito sérios. Então imagine só, uma família que tem vários filhos, e a maioria desses filhos são meio-irmãos, porque Davi teve mais de uma esposa, ele teve filhos com várias mulheres. E um dia, um desses filhos, o Amon, ele começa a se engraçar pela meia-irmã Tamar. E ele começa com muito gracejo, muito gracejo, muito gracejo, e à medida que ela rejeita os gracejos dele, um dia ele a pega à força e a estupra. E isso gerou uma revolta em outro filho de Davi. Por quê? Porque Davi não toma atitude nenhuma. Davi parece que é inerte, parece que ele não se move. Então Absalão, o outro filho, vai e mata Amon, o meio-irmão dele, como vingança pelo que ele havia feito com a irmã. E aí é claro que Davi ele não toma nenhuma atitude enérgica com Absalão. E por fim, depois de muitos anos, né, Absalão ele vai para um banimento, e quando ele vai retornando, ele faz ainda a cabeça do povo, e ele gera uma revolta, e ele aplica um golpe de estado contra o próprio pai, e se autodeclara rei em Israel. Então isso aí é só uma amostra da família que esse sábio foi criado. A família que não sabia dizer não. Notadamente, era um ambiente em que faltava autoridade paterna. E eu estou falando paterna aqui porque era uma sociedade paternalista, era uma sociedade patriarcal. Quem era o líder da família era o homem. E imagine você, Salomão, crescendo neste ambiente. Posteriormente, quando Salomão se torna sucessor de Davi, para agravar mais essa situação, para agravar mais essa criação onde não tem não, onde não tem privação, onde tudo que ele quer está ali ao alcance dele, quando ele se torna rei de Israel, ele recebe um reino próspero. Ao contrário do pai dele, que teve que enfrentar guerra, teve que ir para o campo de batalha, e enfrentou desafios. Ele não, ele recebe um reino próspero. E além desse reino próspero, assim, ele recebe uma dádiva divina, que é a sabedoria. Ele recebe uma inteligência incomum. E ele prossegue sua vida, como nós vimos nos capítulos anteriores de Eclesiastes, sem se privar de nada. De nada.
E agora, na sua velhice, toda essa frustração, ela é destilada aqui nesse livro de Eclesiastes. E o capítulo 6 que nós vamos ler, mais uma vez nos prova algo que eu disse no domingo passado. Nós não temos como departamentalizar nossa vida. Nós precisamos ter uma visão mais holística e compreender que todas as áreas da nossa vida se conectam e influenciam e são influenciadas umas pelas outras. Então, desde cedo, aprenda a dizer não para seus filhos. E eu quero ler juntamente com vocês Eclesiastes, capítulo de número 6. E diz assim, eu leio na nova versão transformadora das Escrituras. Vi, debaixo do sol, outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido. É uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Se, porém, não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto. Pois assim seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão. Não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência. E, no entanto, teria desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornado um homem infeliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento. E visto que deve morrer como todos os outros, de que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Será, então, que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo só por saber como agir diante dos outros? Aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Tudo já foi decidido. Sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença fazem? Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Quando a gente lê esse capítulo 6 do Eclesiastes, a gente começa a notar que o sábio ele tinha uma compreensão da vida muito determinista. Mas é um determinismo tão radical que ele considerava que todo o mal que ele via se repetindo na vida era obra de Deus. E é daí que nasce toda essa frustração e pessimismo. Então, se a gente observa o verso 1 e 2, ele narra a história de um homem que recebe muita riqueza, muita honra, e ele tem tudo o que ele quer. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam. Mas ele diz que essa pessoa não pode desfrutar de tudo isso. E pior, outras pessoas acabam desfrutando isso que o sábio pensa que deveria ser daquele que recebeu riqueza, honra e tudo que desejou. Depois, começando no versículo 3,
ele fala de um homem que teve muitos filhos, ele fala 100 filhos. Um homem pode ter 100 filhos. E isso, ter muitos filhos, era algo extremamente importante e honroso naquela sociedade dos hebreus. Porém, isso não o satisfez. Se, porém, não encontrar satisfação alguma na vida, e não tiver nem mesmo um enterro digno ou honroso, e em qualquer cultura antiga, incluindo a dos hebreus, ter o enterro digno era algo muito importante. Era melhor que esse homem, que embora tenha tido 100 filhos, era melhor, ele diz, que esse homem tivesse nascido morto, ou tivesse sido abortado, porque esse homem não viu nada de bom na vida. Então observa que ele vai narrando vários casos de mal que aconteceu, e que na mente dele, ele imagina que nada é por acaso, mas tudo foi determinado por Deus. No verso 7, ele diz assim: todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Ele quer dizer, a pessoa ela passa a vida inteira trabalhando, correndo atrás das coisas, tentando conquistar para que ela tenha o que comer. Só que ela nunca pode parar de continuar trabalhando e buscando e correndo atrás. Ela está condenada a vida inteira a continuar nesse círculo vicioso. Trabalha para comprar, para comer, mas daqui a pouco tem que trabalhar de novo para comprar mais para comer, daqui a pouco tem que trabalhar de novo para comprar mais para comer. Então ele está olhando tudo isso com um pessimismo gritante, e ele vai narrando tudo isso, e ele faz quase que uma conclusão dessa primeira parte, lá no versículo 10, quando ele diz: tudo já foi decidido. Tudo já foi decidido. Então, essa narrativa dele aborda várias situações nas quais ele tenta comprovar essa teoria pessimista dele. E provavelmente tenhamos que reconhecer que são narrativas de um homem que, nessa busca desenfreada, nunca se encontrou com o Deus pessoal de seu pai. Com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaque, com o Deus de Jacó. Ele nunca. Se a gente parar e observar um pouco a vida do pai dele, Davi, que embora tenha sido muito negligente com sua família, mas na íntegra da sua história, a história de Davi é uma história muito bonita. Davi, ao contrário desse sábio, ao contrário de Salomão, do filho dele, ele encontrou esse Deus pessoal. Olha só, ele era o mais improvável da família de Jessé. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um rei para Israel, e Jessé começa a apresentar todos os filhos dele, um a um, ninguém nem se lembra da existência de Davi. Davi estava onde? Estava lá no campo, cuidando das ovelhas, pastoreando aquelas ovelhas. Então Davi, embora ele fosse o mais improvável, ele foi alguém que conheceu o Deus pessoal do povo hebreu. E quando ele conheceu esse Deus? Foi na hora da frustração e foi na hora das dificuldades da vida. Ele, como pastor de ovelhas, ele viveu muito tempo no meio dessas ovelhas no campo. E houve situações em que ele teve que defender essas ovelhas de outros predadores. A narrativa bíblica fala de pelo menos duas situações, uma que ele teve que enfrentar um leão e outra que ele teve que enfrentar um urso para proteger
aquelas ovelhas. E você há de convir comigo que parecem situações impossíveis de serem enfrentadas. Você enfrentar um leão ou um urso parece que é uma batalha perdida. Mas mais frustrante para Davi seria ele perder as ovelhas dele. Então ele, enquanto pastor, ele se lançou nesse desafio. E tudo isso aí foi como um treino para ele, foi como uma maneira dele enfrentando situações que pareciam difíceis, até que acontece aquele famoso episódio. Um dia o gigante filisteu começa a desafiar os exércitos de Israel, e todos tinham medo daquele gigante, mas Davi, o rapazinho, que não aguentava nem vestir a armadura, porque a armadura que os soldados usavam era feita de ferro, e ele não tinha força para se movimentar com uma armadura daquela tão pesada. E ele vai lá, como que um menino vai enfrentar um soldado que um exército inteiro tinha medo, e ele leva uma funda e pedras. Mas é porque a confiança dele, aqueles momentos vividos no campo, enfrentando perigos, desafios que pareciam impossíveis para o ser humano, transformaram e acabaram forjando ele. Foi ali que ele aprendeu a confiar no Deus de seus antepassados. Foi ali que ele aprendeu e ele depositou completamente a sua confiança no Deus dos seus antepassados. O que o sábio Salomão não foi capaz de entender é que Deus ele usa esses momentos difíceis da nossa existência. Deus usa os nãos que a vida nos dá, Deus usa as frustrações que a vida nos dá, Deus usa a nossa impotência diante da adversidade para forjar quem nós somos. Agora, como ele poderia entender isso se ele cresce como uma criança mimada, que sempre teve tudo o que desejou, que nunca teve privação de nada, e quando assume um reino, o reino já está próspero, e que se dá o luxo de buscar todos os prazeres que a vida lhe deu. Então Salomão está se parecendo muito com aquela criança mimada que, quando ouviu um não, berrou, se atirou no chão e começou a tentar exigir que a sua vontade fosse feita. E por isso que ele era tão triste e decepcionado enquanto sábio. Nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus, quando ele disse: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava falando com os discípulos dele. E ele estava falando para eles e preparando eles para aquele momento muito doloroso que eles teriam que encarar. Jesus ia ser preso, Jesus ia ser açoitado, Jesus ia ser crucificado. E para quem vinha acompanhando o ministério de Jesus até então, todas essas coisas eram inimagináveis. E Jesus começa a falar para eles: olha, tenham bom ânimo e saibam que vocês terão aflições. Jesus estava o quê? Preparando eles para o festival de horrores que eles iriam presenciar. Mas, quando ele fala, animem-se, pois eu venci o mundo, ele está falando, tem uma esperança. Porque vocês, apesar de tudo que vai acontecer, vocês irão me ver novamente. E Jesus está falando isso por quê? Porque ele venceria a morte. A morte não conseguiria segurar Jesus no túmulo. A morte não conseguiria impedir que Jesus continuasse o ministério dele. Então, quando Jesus nos diz para nos animar, ele está nos alertando
sobre as bases frágeis, sobre as quais muitas vezes nós construímos a nossa confiança. Nós costumamos confiar em coisas que elas cedem e elas se despedaçam e elas acabam por nos lançar no chão. E parece que só quando nós estamos no chão, ou como diz o ditado popular, quando nós estamos no fundo do poço, parece que a gente começa a entender que nossa fé e confiança precisam estar em Cristo, o ressuscitado, e não em coisas materiais que só nos dão segurança aparente. Cada frustração da nossa vida, cada não da nossa vida, cada dificuldade da nossa vida é só um momento onde nós estamos aprendendo a confiar num Deus que é pessoal. Davi havia entendido isso, mas o filho dele, Salomão, não havia compreendido isso. Todos, sem exceção, em algum momento da vida, nós precisamos passar por momentos de privações. Uma vida que não tem privação, ela é uma vida que ela está fora da realidade. Uma vida sem frustração é uma vida de alguém que nunca vai aprender a confiar naquele que nos sustenta. O apóstolo Paulo, ele disse: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Paulo está, a primeira coisa, afirmando: nós teremos tentações. E as nossas tentações não são diferentes das tentações que muitos outros irmãos nossos já enfrentaram. Talvez diante dessa pandemia, talvez diante das dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, talvez muitos estejam pensando: ai meu Deus, o que é isso? É o fim do mundo, agora acabou tudo, agora acabou a esperança. Pessoas entrando em desespero, achando que está passando o pior momento da história da humanidade. Querido, a nossa luta e a nossa provação hoje não é diferente da luta e da provação que outros irmãos nossos passaram. E se você realmente conheceu Jesus, e se você realmente tem andado com Jesus, e se você realmente um dia entregou sua vida a Jesus, a promessa de Deus que Paulo fala para nós é: Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Olha só, não se desespera, achando que a vida acabou, é o fim do mundo. E se for o fim do mundo, é o fim do mundo para quem se perde, não para nós os que fomos salvos. Não é o fim do mundo. Nós temos que entender que o que o perdido chama de fim, para nós é apenas o começo. Se a gente entendesse que o que a gente chama de morte é apenas o começo da nossa existência. O que acontece com o sábio é que ele nunca conheceu esse Deus pessoal. O que acontece com o sábio é que ele nunca aprendeu sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ao contrário da família dele, ao contrário do pai. O sábio, ele é tão inteligente, o sábio tinha tantos recursos, mas ao mesmo tempo ele era tão vazio. E parece que ele transpirava esse vazio. Quando você lê esse capítulo 6 do Eclesiastes, você nota o quanto ele era vazio. E ele fala: tudo já foi decidido,
sabia-se há muito tempo que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o nosso destino. Olha como esse sábio estava distante. E eu não vou nem usar exemplos do Antigo Testamento que mostram como que Deus poderia sim intervir e mudar o curso da história. Quando o povo judeu sofreu uma ameaça, e no tempo de Esther, por exemplo, e o tio dela, o Mardoqueu, avisou: olha, nós estamos perdidos, eles vão matar todos os judeus aqui no reino de Suzã. E a rainha Esther falou: não, peraí, eu vou reunir as minhas moças e nós vamos jejuar, você convoca o povo também lá, pede para jejuar, e nós vamos orar para que Deus possa nos dar um livramento. E aquela sentença de morte que já estava assinada, que já tinha sido colocado o selo do rei na ordem, e a ordem real já tinha sido espalhada por todo aquele reino. Deus não mudou e Deus não reverteu aquela história. Ou talvez a gente pode se lembrar da história de Jonas. O que aconteceu com Jonas? Deus fala: Jonas, vai para Nínive e prega para aquele povo se arrependa. E Jonas, resistente, ele quis ir para outro canto, falou: aquele povo não merece, aquele povo não merece, e ele quis fugir para outro lugar. Mas Deus usa os meios dele. Então, querido, não creia nessa radicalidade de que tudo já está pré-determinado e que tudo na nossa vida vai acontecer exatamente como foi pré-determinado, porque isso significa, então, que nós não precisamos pregar o evangelho, significa que a gente não precisa mais falar de Jesus, porque o que será. E esse pré-determinismo radical de Salomão era justamente porque ele não conhecia o Deus pessoal. Ele não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu não sei quais são as suas frustrações hoje. Eu não sei quais são as frustrações que você está enfrentando hoje. E eu não sei como tem sido a tua reação frente a essas frustrações. Mas eu quero te falar que se você tiver um relacionamento verdadeiro com Jesus, se você realmente conhece Jesus, você pode levantar sua cabeça e você pode começar a enfrentar todas estas frustrações. Você não precisa ter um fim pessimista como teve o sábio. Você não precisa chegar ao fim da tua vida achando que tudo é assim mesmo. Você pode mudar a tua história hoje. Não baseado nessas coisas que não trazem segurança, mas numa fé firmada num Cristo que disse: animem-se, animem-se, não tenham medo, tenham coragem, não importa o diagnóstico, não importa a situação, animem-se e creiam naquele que é todo-poderoso. E entenda que todas as frustrações, elas estão forjando quem nós somos, elas estão forjando quem nós podemos ser. E eu quero orar juntamente com você. Eu quero orar. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, ele possa te tocar. Eu não sei se você tem sofrido, eu não sei se você está com medo dessa pandemia, se você está com medo da crise econômica. Eu só posso te falar: anime-se e não temas. Foram promessas que Jesus deixou para mim e para você. E eu quero orar com você agora. Se você aí na tua casa puder colocar a tua mão no teu coração
e colocar a sua vida no momento de quebrantamento, no momento assim de realmente de contrição, de devoção a Deus, crendo que Ele pode te sustentar. Ele pode te sustentar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós oramos agora, Pai, nós acabamos de ler esse capítulo 6 de Eclesiastes, e nós vemos um homem tão amargo, e um homem que tem uma visão tão distorcida da verdade, um homem, Pai querido, que talvez nunca tenha conhecido o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e isso lhe traz essa consequência dessa frustração, dessa tristeza no final dessa vida. E embora nós saibamos, Pai, que todos passaremos por frustrações, nós sabemos, Pai querido, que no Senhor e pelo Senhor nós podemos reagir frente aos problemas e às dificuldades que a vida nos apresenta, Pai. E eu quero orar agora, Pai querido, por cada um daqueles que estão assistindo a essa transmissão. Aqueles que têm entrado em desespero, aqueles que não têm entendido, Pai querido, que esse momento de prova, ele só veio para nos fortalecer e para forjar o que nós nos tornaremos quando nós alcançarmos a plenitude. Eu peço, Pai, que Teu Espírito Santo possa tocar nesses corações, levando coragem, Pai, levando ânimo, Pai, levando uma nova perspectiva, de forma que eles sejam totalmente alcançados pelo Senhor. Se alguém que está nos ouvindo nessa noite, Pai, ainda não conheceu a Jesus, não apenas um Jesus histórico, não apenas um Jesus que era bom mestre, mas o Jesus que mora e habita no nosso coração, o Jesus que faz diferença na nossa vida, Pai. Eu oro agora para que essa vida possa ser alcançada e que esse evangelho de Jesus possa mudar essa vida e que as palavras de Jesus animem-se, não tenham medo, possam mudar essa vida, possam mudar essa perspectiva e a Tua graça, Pai, ela possa alcançar. Em o nome de Jesus nós oramos agora. Amém e amém, Jesus. Realidade, frustração, nós vamos ter frustrações na vida, mas tenha bom ânimo, animem-se, aleluia. Nós estamos encerrando aqui a nossa celebração e eu quero te convidar a seguir a nossa página aí no YouTube, a seguir a nossa página do Facebook, no Instagram, e assim você vai ficar por dentro de toda a nossa programação, todo domingo e toda quarta-feira, domingo às 19 e quarta-feira às 20 horas, nós temos uma programação especial para abençoar a tua vida. E eu quero agora orar para que você tenha uma semana abençoada e em seguida eu já dou a bênção apostólica encerrando. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, porque mais uma noite nós tivemos o privilégio e a alegria de participar de uma celebração, e nós cremos, Pai, que Teu Espírito Santo falou ao coração de cada um, a vida de cada um, trazendo graça, trazendo discernimento, Pai. E nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa semana, abençoe cada lar, abençoe cada família, Senhor, que eles sejam cheios da Tua graça. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que é o nosso Pai, e que a comunhão bendita e consoladora do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e para sempre. Deus abençoe, irmão, uma boa noite e uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.